Boa noite a todos. Depois de muito tempo aí que a gente não fazia um vivo, né, aqui nas Live Talks. E hoje um assunto super interessante, né? Nós estamos aí trazendo algo que está sendo muito falado, né? Nós tínhamos essa live aí planejada para muito tempo antes, né, de se falar de metaverso e tal. E hoje a gente está conseguindo aí trazer um assunto que se tornou ainda mais relevante, né? Então, aproveitando aí, Luan, como que está se escutando? Como que está esse áudio, né? Conta para nós se está tudo bem, se está nos escutando bem, está nos vendo bem. Daí vamos esperar o Rafa entrar ali. Tainana, oi, como que você está? Como que está aí esse áudio? Está se escutando bem? Tá se vendo bem? Aqui a gente está estreando, né, um pouco aí alguns equipamentos. Tá ótimo, valeu, beleza. Espero que vocês não estejam escutando cada detalhe, porque aqui o mic está pegando tudo que eu estou fazendo, né? Então vamos lá, vamos tentar esperar aí o Rafa chegar e a gente conversa um pouquinho de que é esse negócio do in-game, né? Advertising, publicidade nos games, né? Então tem muito espaço aí para a gente conversar. Valeu, Luan. Aí, o Denner aí também entrou. Obrigado aí pela presença de vocês. Vamos ver se o Rafa tá por aí. Rafa, não nos abandone aí, ó. Aí, Rafa, beleza. Então vamos aceitar aí o convite do Rafa, né? E vamos começar com essa nossa conversa. Deixa eu pegar aqui até uma canetinha para ir anotando algumas coisas que vão sair, alguns insights, né, da nossa conversa. Vamos ver aí o convite. Beleza, agora estamos ao vivo. Vamos ver aí, Rafa, se der tudo certo. Depois de tanto tempo, agora temos que voltar. Daí, Rafa, beleza? Opa, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo, tá me escutando bem? Eu tô, e você? Tudo bem, tô escutando também. Então, Rafael Oliveira, né, aí fundador da agência Modern aí em Curitiba, né, fundador da Six Billion também. E bom, Rafa, hoje temos um assunto que com o tempo, né, nem a gente pensava que ia ser tão relevante hoje em dia, né, depois de quase 2 meses da gente conversar, de planejar essa live, né, agora tá todo mundo falando de metaverso, né, de um monte de outras coisas que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Mas vamos começar pelo começo, né, Rafa? Aí Claro. conta pra gente quem que é o Rafael Oliveira, o que é a agência Modern, o que é a Six Billion, né? E aí a gente entra com os assuntos, né, que a gente veio conversar. Poxa, pergunta profunda essa, hein? Quem é o Rafael Oliveira? Tinha que estudar, né, para você participar da live, né? Essa não estava no script. Tô brincando. Vamos lá. Bem, eu sou publicitário, né? Já tem aí alguns bons anos que a gente está no mercado. A Modern é uma agência de publicidade full service, então a gente faz digital, faz offline, faz planejamento, faz tudo. A gente tem alguns clientes muito interessantes na Modern, assim, clientes como VAP, MedBeauty, Redes Laviero Hotéis, já trabalhamos com alguns principais anunciantes brasileiros. Eu sou da área de criação, né? Então, trabalhei durante anos como redator, dirijo a criação da Modern há mais de 15 anos. Fui Young Creative, representei o Brasil em Cannes, então tenho um pouco de experiência aí nessa área. E a Six Billion tem 10 anos, né? É uma empresa que nasceu quando a gente começou a ver esse foco de muitos anunciantes procurarem publicidade em games, mas estarem com muita dificuldade para implementar isso, para fazer acontecer. Porque antes anunciar em games era muito complicado. Você tinha que contactar o desenvolvedor, você tinha que fazer lá dentro do jogo a publicidade, distribuir globalmente. Enfim, tinha uma logística aí muito complicada e também financeira, né? Você tinha que como pagar uma empresa nos Estados Unidos ou na Europa, enfim, as empresas eram um pouco engessadas com isso. O que a Six Billion fez? Resolver um pouco esse nó que a gente tinha tanto na parte de desenvolvimento quanto na parte financeira. Então, a gente hoje viabiliza as campanhas para os anunciantes, ele paga no Brasil, a gente faz todo o trâmite internacional para colocar essas campanhas no ar para os anunciantes e de uma forma dinâmica, né? Então, antes o que custava milhões de dólares, hoje com menos de 20 mil reais você coloca uma campanha no ar no Brasil inteiro. Perfeito, nossa, e isso, quando a gente fala até no Brasil inteiro, quase que a gente
ultrapassa as fronteiras físicas. Hoje, digamos assim, essa publicidade nos games é uma coisa que realmente está vindo para dissolver os limites, né, da parte física, né? Então, e as marcas têm visto isso, né, Rafa? Provavelmente, né, nós vamos falar sobre isso, mas como que foi a história, né? Um pouco você comentou quão difícil era você fazer uma publicidade, você estar dentro de um game hoje, né, através da Six Billions, através, né, de outras empresas que estavam nesse universo, você consegue fazer uma estratégia, digamos, de presença de marca, de publicidade muito mais fácil e, claro, né, facilitada através de vocês, né, e isso é o mais importante, que não só vão fazer essa ponte, mas também, de certa maneira, você vai me dizer se também trabalham na parte estratégica, se vocês criam essas campanhas e tal, mas não vamos adiantar nada ainda, né, vamos passo a passo para a gente desenvolver esse assunto. Rafa, assim, você comentou justamente, né, aquele tempo, né, antigamente. Como antigamente, né, estamos falando, né, da questão da publicidade em games, né, quando que isso surgiu, aonde que surgiu, né, e como que isso chega no Brasil, né, porque vocês fizeram, digamos assim, a Six Billion nasce, né, há 10 anos atrás, então já tem uma baita história para resolver um problema, mas isso porque já existia essa necessidade ou essa vontade das marcas estarem, né, fazendo publicidade nos games. Então, aonde que surge e como que chega no Brasil, né, a parte do in-game advertising? Vamos lá. Eu acho que a publicidade em games mesmo, ela já é antiga, né? E ela era trabalhada ela foi trabalhada de diferentes maneiras ao longo do tempo. Então, você tem duas vias assim que a publicidade em games tomou. Até a gente bateu um papo antes sobre isso, né? A primeira é o advergame, que é assim, então uma marca cria um jogo especificamente assim para divulgar o seu produto, o seu serviço. Então a gente tem lá na década de 80, década de 90 já alguns anunciantes fazendo isso, né? A gente teve no Brasil também, teve 7up fazendo game, teve Cheetos fazendo game, então é o lado do advergame. E o in-game advertising, a gente começou na década de 2000 ali, com algumas ações que a gente chama de product placement. Então, o que é? Quando Perfeito. Você jogava um jogo, tinha lá o carro de uma marca específica, ou tinha o pneu, ou você comprava uma pizza na Pizza Hut, etc. Mas ainda era muito estático, né? Então, você fez o game com aquele anunciante, não conseguia mudar. Lá em 2010, a gente, dentro da Modern, criou um hub de inovação, que era assim, vamos buscar novas ideias e novas tecnologias de publicidade, né? E dentro desse estudo, surgiram várias oportunidades de mídia que a gente foi trabalhar. E que a gente viu mais oportunidade era em game advertising. Justamente Perfeito. Pelo fato da gente não ter, nem na América Latina, nenhuma empresa trabalhando dessa maneira, de forma tão efetiva. E a gente, por meio de acordos comerciais, conseguiu viabilizar isso. Então, lá em 2010, surgiu dentro do hub da Modern, mas isso deu tão certo que, após a gente fechar os contratos com as parcerias, etc., ela se tornou uma empresa independente mesmo, né? Perfeito. E como que a Six faz? Ela trabalha em parceria com outras agências. Então, por exemplo, assim, a gente fechou uma campanha recentemente com a Almap, o lançamento da Volkswagen. Então, a Almap manda para a gente um briefing, a gente, dentro do briefing que eles têm, propõe os melhores jogos, propõe as melhores soluções, e daí, a partir disso, eles desenvolvem as peças e mandam para a gente. Mandando para a gente cuida de toda a implementação disso da campanha da América Latina, ou a gente já fez para a Embratur também, campanha do Brasil para a Europa. Então, é sempre um trabalho em conjunto, 6 Billion com a agência do anunciante. Legal, legal. E daí vocês já falam para eles, olha, eu no formato X, no formato Y, tem que ser vídeo, tem que ser imagem estática, e vocês dão essa orientação para dizer, olha, você quer naquele game e tal, até sugerir talvez algum game que não esteja na lista que eles, né, estavam previamente, digamos, pensando que seria interessante, né? Mas então vocês fazem todo esse trabalho conjunto, então bem bacana. E realmente, né, essas duas vertentes que você comentou, tem a questão de criar um jogo da marca, né, e você fazer publicidade em outros jogos, e aí é multimarca, né, aí você está como na vida real concorrendo com outras marcas de outros segmentos, né, é outro planeta, outro universo, né, como a gente chama agora de metaverso aí, essa realidade, quase que uma realidade híbrida, né, que já está com um pezinho, digamos, 100% no digital, mas tem muita coisa que acontece, né, no ambiente físico, né, a partir dessas interações.
E que tipo de publicidade, né? Não sei se você divide em segmentos, se você... que dá para fazer dentro de um game, né? Digamos, que tipo de publicidade você pode fazer dentro de um game, né? Bem, hoje em dia a gente tem muitas possibilidades que você pode fazer, né? Algumas delas acabam sendo mais complexas, mais demoradas e mais caras, e outras mais simples e mais baratas, né? Então, você pode desde customizar uma fase de um game, ou você pode criar elementos físicos dentro de um game, dentro de um ambiente virtual, ou você pode, que é onde a gente trabalha mais, assim, porque a gente vê um volume maior de jobs, assim, é onde a gente pega, e, por exemplo, vou te dar alguns exemplos. Eu tenho um game, por exemplo, Batman Arkham Knight, que é um game que faz parte da nossa rede. Então, você tem Gotham City lá com outdoors, mobiliário urbano, enfim, diversas peças de publicidade do contexto do jogo. O que a gente faz é, trocamos essas peças que já estão no contexto do jogo pela campanha do anunciante que está rodando. Então, a gente fez o lançamento esses dias de Free Guy da Disney, né? Então, a gente colocou os outdoors de Free Guy dentro do Batman. Ou então, no game da NBA, você tem todo aquele espaço lateral, os outdoors de publicidade dentro de uma quadra, que já vem preparado para isso. Então, o que a gente faz é, dinamicamente, trocar esses anúncios já preparados. Como é uma tecnologia assim que não são todos os jogos, a gente tem lá um portfólio de 30, 40 games que aceita essa tecnologia. Você me perguntou de formatos, né? Formatos é mais ou menos como uma rede programática. Assim. Então, a gente já tem os formatos pré-estabelecidos, são lá 6 ou 8 formatos. Então, todos os jogos são preparados com esses formatos. Isso facilita muito a produção das agências, né? Você não tem que fazer customizado para cada jogo ou cada necessidade. Você cria ele e sabe que dentro daquela rede você vai implementar coisa de 2, 3 dias, está tudo rodando. Bacana isso, né? E aí é engraçado, né, Rafa? Porque você também, através da Modern, deve escutar muito, né? Ah, mas as mídias tradicionais não servem mais, não sei o quê, né? E daí de repente, você tem num jogo, né? Um outdoor, né? Tem uma mídia urbana que, né, de certa maneira, está dentro da categoria de mídias tradicionais, com uma baita de uma conversão, né? Com uma quantidade de alcance e muitas coisas que para muitos é algo inacreditável, né? Imensurável, provavelmente, muito mais, né, do que na vida real você fazer um outdoor. Quantas pessoas enxergaram aquilo? Não sei, né? Mas agora, na questão do game, você já tem ali o tráfego de jogadores, né? O tráfego de usuários, e você consegue, de certa maneira, dar um retorno para isso. Então, muito bacana, digamos assim, ter essa possibilidade, né? De trabalhar a mídia tradicional que se transforma em uma mídia alternativa por estar dentro de um universo, né, diferente. Então, bem interessante isso, né? Você sabe que até, assim, as agências perguntam, como que a gente cria para games? Qual que é a recomendação? E a recomendação você cria como cria para um outdoor da rua. Exatamente a mesma sugestão. Por quê? Porque é uma mídia que você tem que ter impacto, poucas palavras e ser muito visual, né? Então, claro, são as mesmas referências do offline. E é legal, como você falou, né? Porque a gente tem a Six, mas tem a Modern, que é uma empresa de comunicação, então a gente consegue ter os dois lados da moeda ali, né? O lado do planejamento justamente, ou o lado de um veículo. E uma coisa que você falou, muita gente fala, a mídia tradicional está morta, e a gente já acha que as duas coisas se complementam, né? Porque justamente, se você deixa do lado a mídia tradicional, você vai perder ali uma das grandes vantagens dela, que é alcance, enfim, você falar com muita gente de uma vez só. E por outro lado, em games ou outras coisas da web, você tem essa questão do retorno, da mensuração, do ajuste. Então, a gente acha que... A gente até apresentou esses dias game para um planejamento de um cliente nosso, que é justamente isso. Olha, você tem que fazer isso daqui, a mídia tradicional, mas você tem que inovar, você tem que estar aqui também. Eu acho que esse 360, esse balanço entre as mídias ali, que a gente consegue ter um planejamento inteligente, né? E justamente, aonde que nós temos que estar é onde está nosso cliente. Se o cliente está no game, vamos lá, né? Tem que buscar ele, né? E Rafa, me corrija se estiver errado, mas do jeito que você falou que, de uma certa maneira, você modifica, né, aqueles banners, aquele dos games, com os anúncios de teus anunciantes, né? Vamos dizer assim, a Modern faz isso, a 6 Billion faz isso aqui para o Brasil, né? Daí nós temos outra agência, sei lá, no México, que faz para outra marca. Se segmenta, digamos assim, se eu estou jogando aqui do Brasil, eu sou usuário do Brasil, as marcas, os impactos de marca que eu vou ter vão ser daquelas marcas que colocaram, segmentaram
a publicidade para esse tipo de público? Como que funciona isso daí? Tem como sobrepor em um mesmo momento, em um mesmo espaço, diferentes empresas por causa da segmentação? Tem. E é justamente isso que viabiliza, né, você ter um custo tão bom, porque antigamente você faz um game, você distribui globalmente aquilo lá, o que está lá, né? Exatamente. Então são marcas internacionais ou digamos, universais que daria ou faria sentido, né? Imagina uma marca aqui local ou regional que queira fazer isso, daí não valia a pena, né? Exatamente. E hoje funciona exatamente como você comentou, assim. A gente tem uma segmentação por IP, né? Então funciona exatamente assim. Eu estou aqui na minha casa, estou em Curitiba agora, vou ligar aqui meu PlayStation, vou jogar um game. Ele vai checar no nosso servidor internacional se na cidade de Curitiba tem alguma campanha segmentada, algum anunciante está fazendo para cá. Se tem, perfeito. Então ele vai trocar os anúncios padrão do meu console pelos anúncios segmentados para cá. Se outro usuário perfeito. Do México, por exemplo, naquele mesmo momento tiver uma campanha do México, o game que ele estiver jogando lá vai estar com a campanha do México e eu jogando no Brasil vai estar com a campanha de Curitiba. E isso acontece Bacana. Em escala global, né? Por isso que você Sim. consegue ter custos melhores, viabilizados, etc. A gente faz vários lançamentos, por exemplo, de universidades, campanhas regionais, que realmente só se viabilizam por essa questão da segmentação, né? De outra maneira, seria totalmente inviável. Então, acho que a grande sacada da tecnologia está nisso, né? De você poder ter múltiplos anunciantes ao mesmo tempo com a relevância local que eles necessitam. Que bacana isso, né, cara? E aí, nossa, eu quero agora, digamos, ficar mais por dentro do assunto, porque realmente é vamos dizer assim, mais uma opção que você pode estar entregando para teu cliente. Às vezes você até pensava, nossa, que bom ou nunca se imaginava, né? Imagino que muitas agências não consideram, né? Eles estão pensando se trocam o Instagram pelo Facebook, mas nunca, vamos trocar o Insta pelo Fortnite, sei lá, né? Então, digamos assim, como isso também abre a cabeça do criativo, né? Das agências, né? E, por outro lado, tem que abrir a cabeça do cliente, né? É claro que pelo especialista, pelas agências, né? Que a gente tem que quase que evangelizar o nosso cliente e mostrar, cara, tem essa opção aqui, teu cliente tem tudo a ver se você faz isso, né? Então, você que está mais no meio ali, existe ou tem espaço para empresas não tão grandes, digamos assim, você falou aí um valor aí de uns 20 mil reais, né? Não sei se existe algo abaixo disso, olha, o piso para você entrar em uma campanha desse tipo é esse, mas tem empresas menores que conseguem, tem um espaço aí para trabalhar dentro dos games? Tem, sem dúvida. Porque tudo depende da adequação do que você precisa dizer com o teu público, né? Você falou uma coisa que é muito verdade, assim, os anunciantes brasileiros, engraçado que principalmente os maiores, assim, os gigantes, eles sempre concentram as verbas nos mesmos veículos, né? E quando a gente está falando de digital, aí tem estudos que dizem que 80%, 90% da verba do mercado vai para Google e Facebook, Instagram, enfim, esses players muito, muito grandes. Que, claro, você tem que estar presentes nele, isso não tem dúvida. Perfeito. Mas você ter uma cobertura de outros canais é o que diferencia a tua marca, né? Então, sim, existe esse trabalho de evangelização do mercado, assim, de falar, olha, é importante você estar em outros meios, é importante o seu público ser visto em outros, mas é difícil. A gente, até por coincidência, eu tive um call essa semana com alguém de uma agência que falou, o nosso cliente sempre pede coisas diferentes. E a gente sempre leva, mas ele sempre aprova as mesmas coisas. Então, é um pouco esse dilema, né? Mas eu acho que é uma questão de tempo também, né? Uma questão de tempo até as pessoas tomarem confiança, reconhecerem e entenderem a necessidade de você diversificar o portfólio ali dentro do teu universo. E isso é interessante, Rafa, porque agora, né, e justamente comentava essa questão no início agora se fala muito, né, de metaverso e tal, de NFT, de cripto, né? E veja que são todos movimentos que estão indo a dar suporte a essa publicidade de fazer, digamos assim, negócios mesmo dentro dos games, digamos assim, porque nós estamos falando, vamos fazer publicidade, cara, mas ali dá para fazer negócios mesmo, né? Hoje, né, teve uma venda de um terreno, né, no metaverso, né, valor astronômico, NFTs feitos pela Disney, pela NBA, digamos assim, por um monte de canais. Cara, isso está acontecendo, a galera está usando
e estão virando negócio. E isso talvez comece também a ser interessante para os anunciantes, no sentido de que vai ter retorno. Antes, talvez, era só presença de marca. Eu sei que é muito mais do que isso, mas era só interação. Agora nós conseguimos fazer e rentabilizar isso dentro do ambiente do game, né? Então, essas tendências ou esses movimentos que estão acontecendo, você acredita que estão impulsionando ou vão ajudar a que isso seja um pouco mais comum? Acho que sim. Inclusive, você comentou do terreno vendido. Esses dias não, essa semana eu vi de um iate que foi vendido por um preço absurdo assim dentro do universo do metaverso. Eu acho que assim a gente procura entender muito e pegar as perspectivas, né? Pessoas falam, se eu tivesse investido em Bitcoin lá tanto tempo atrás, eu estaria rico, né? Milionário, pensando, né? tá, mas qual que é o Bitcoin de hoje, né? Não adianta a gente ficar pensando o que não fez no passado. E me Justamente. parece assim que esse universo de metaverso, de game, dos NFTs, de fundos que estão entrando nesse tipo de investimento, me parece que é uma nova grande oportunidade de investimento, assim, né? Perfeito. Exatamente como vai ser, como isso funciona, ninguém sabe ainda. Eu acho que é Não uma dá coisa para que saber. vai Se fosse fácil, né? Todo mundo ficava milionário daí. Exatamente, mas é uma coisa que a gente vê se construindo e ganhando corpo. Então, sim, eu acredito que vão acontecer negócios virtuais cada vez mais comumente dentro dessas plataformas. De que maneira a gente não sabe ainda muito bem, a gente começa a ver ali, puxa, um NFT, uma venda, mas a gente tá no meio da história, né? Depois, daqui Sim. 3 anos, a gente fala, nossa, lá no passado, lembra? Né? Então, eu acho que é um pouco isso, sim, mas não tenho dúvida de que hoje é assim a oportunidade que está no O mercado. contexto está mais favorável, vamos dizer assim. Totalmente, totalmente. Senão, grandes empresas não estariam apostando nisso, né? O Facebook Perfeito. mudou o nome da empresa, que era então focada em social, para Meta por causa do metaverso, né? Então, aí a Sim. gente percebe uma tendência muito clara de mercado que realmente a gente ainda não sabe como vai ser, mas a gente sabe o que está acontecendo. Sim, com certeza. Rafa, assim, se eu quero começar a fazer publicidade em games, né? Eu tenho uma empresa, cara, eu quero começar a mexer com isso, achei interessante. Qual que é o mínimo? Qual que é, digamos assim, eu sei que tem uma questão de escopo, mas qual que é, vamos dizer, o menor projeto que você pegou, que você fala, olha, o cara colocou 10 mil, colocou 7 mil lá, a gente conseguiu fazer um diversificado interessante e teve um retorno através disso, né? Qual que seria um valor mínimo bom, se existe algum tipo de segmento ou empresa que tenha maior interesse, né, nessa questão do in-game? Vamos lá. A gente tem 2 parâmetros assim que a gente costuma adotar aqui. O primeiro parâmetro é uma campanha local. Então, por exemplo, estou fazendo um lançamento de uma faculdade, de um vestibular numa cidade. Aí a gente trabalha com volume a partir de 200 mil impressões, que a gente chama, né? 200 mil Uhum. impressões, a gente começa aí com 14 mil reais a colocar uma campanha no ar. Quando você compara com outros tipos de mídia, um painel de aeroporto custa isso. Você tem uma ideia, né? Então, é um valor super acessível dentro acessível do mercado, né? dentro do mercado de comunicação. Claro, não é toda empresa que consegue fazer, mas uma Uhum. empresa com um budget de comunicação assim já consegue pensar em entrar ali. Quando a gente fala de campanhas nacionais, a gente aumenta um pouquinho esse volume de impressões ali. Então, a gente está falando de 300 a 500 mil impressões, que aí entra para 20, 25 mil reais, você já consegue colocar uma campanha no ar bem nacional, né? Então, você tem uma Sim, cobertura sim. aí muito legal já. Legal. Assim, Rafa, você, da tua experiência, né, da Six Billions, qual que foi aquele projeto que você falou, cara, legal, gostei desde a estratégia, desde a escolha dos games digamos, também em questão de resultado. Cara, o que você foi o que mais te chamou a atenção, o que você mais gostou de ter trabalhado? Nossa, tem vários cases bem legais. Assim. Você havia perguntado qual que é o segmento que mais faz, né? Isso. A gente faz Uhum. muito, e aqui é uma realidade que não é só no Brasil, mas é no mundo de game advertising e lançamento de filme. A gente faz muito lançamento. Então, lançamento de filmes e séries. A gente fez lançamento de Westworld na HBO, fizemos Aquaman, fizemos Free Guy, fizemos Mortal Kombat. Enfim, de cabeça eu não consigo nem lembrar, mas é um mercado assim que mais tem público. De Público. campanhas criativas, todas as empresas que vão trabalhar nesse mercado acabam tentando inovar ou tentando fazer algo diferente porque tem a ver com a mídia, né? Mas que eu Sim. me lembro, a gente fez uma campanha para Oi muito legal,
porque eles fizeram um tipo de anúncio, um tipo de mensagem para cada um dos jogos, assim. Então era muito legal, porque, por exemplo, o jogador estava jogando um game de sinuca e falava, a tacada certa é a Oi. Aí ele estava fazendo um jogo, estava jogando um game de corrida e falava, não existe banda larga mais rápida. Então você tinha ali O copy já estava, digamos assim, segmentado para aquele jogo. Isso que é legal, né? Porque você consegue segmentar. Tem uma campanha de estratégia muito legal que a gente fez para o governo do Brasil há uns 4 anos, que foi para divulgar o turismo brasileiro em games europeus. Então a gente pegava só turistas europeus que tinham um contexto de paisagens, etc., e colocava lá a divulgação do Brasil como um destino. Então, estrategicamente, era muito legal. E tem um outro case global, que aí não é nosso, mas que a gente acompanha, que eu acho muito bacana, que é da Domino's, que eles fizeram nos Estados Unidos. Uhum. Que o usuário conseguia pedir uma pizza pelo QR Code dentro do game. Então, ele apontava o celular para o QR Code e o celular já reconhecia por geolocalização onde ele estava, não precisava preencher nada, ele só dava o QR Code e chegava a pizza na casa dele com uma mensagem, uma cartinha. Então, que aí doido, né? Como você usar de forma criativa a mídia, né? Então, esses são os cases assim, que nesses anos a gente viu que mais chamou a atenção. Nossa, mas, cara, isso... E veja ali, né, que o canal, no final das contas, é canal. É ferramenta, né? O que está por trás é a criatividade, é a estratégia daqueles que estão olhando para a marca e falam, cara, vamos lá, vamos nesse jogo, vamos desse jeito, vamos fazer essa ação. E isso é o que eu acho mais interessante, né? Que no final das contas, a criatividade de quem está por trás, né, é o que mais conta e é o que traz o retorno em si mesmo, né? Porque, de novo, né? Tem que fazer social, tem que fazer mídia tradicional, mas por que talvez as pessoas estão cansadas de ver aquilo? Porque estamos fazendo do mesmo jeito, né? A gente vê dentro dos canais, né, redes sociais e demais, que dá para fazer coisas interessantes também, tem muito case legal, né? Mas não é o que mais sai, né? Então, daí o que a gente está cansado é aquela repetição de fazer sempre a mesma coisa, né? E as marcas não se adaptarem a utilizar a plataforma adequada, utilizando, digamos, a maior quantidade de recursos que ela permita, que hoje tem muita coisa, né, acontecendo, e bom, né, que venha com estratégia, com objetivo, porque se você entrar sem objetivo nenhum, deu certo, não sei, né, vamos medir o quê, né, e falando assim em medições, né, métricas, você falou em impressões, que outro tipo de métrica você consegue entregar para teu anunciante, para justamente tangibilizar um pouco, eu investi 10 mil, 15 mil, 20 mil, mas o que eu ganhei com isso? X impressões, mas o quê? Né? O que mais informações ele consegue extrair de uma campanha feita em game? Você estava falando da criatividade, acho que uma coisa que é legal comentar é isso. Acho que o maior perigo assim, em comunicação é quando você começa a substituir tecnologia por criatividade. Então você pensa assim, eu tenho algo que é super tecnológico, que eu tenho muita segmentação, big data de mídia, então eu não preciso ser criativo, porque ele vai estar entregando para a pessoa certa. E a essência da publicidade é assim, eu tô te enchendo o saco aqui, querendo te vender um negócio enquanto você está fazendo outra coisa. Então eu tenho que pelo menos ser agradável, criativo, divertido, inteligente, né? Quando você esquece isso e passa a só querer mostrar a informação, você passa a ser irrelevante e chato, né? Então, eu acho que esse é um grande perigo mesmo, assim, a gente não esquecer, ter a tecnologia, mas usar a criatividade para nos ajudar nisso, e não simplesmente como estou aqui para mostrar o que eu quero vender e é isso. Em relação a métricas, né, a gente mostra para o cliente, assim, em quais games o teu anúncio apareceu mais, em quais plataformas, ou seja, PlayStation 4, Xbox One, quantos segundos o teu usuário viu aquele anúncio na peça, quantos usuários únicos você teve. Então, a gente consegue ter uma segmentação ali muito eficiente, que o usuário, a marca consegue ver como estou entregando, né? E como está funcionando. Acho que esse é um ponto final, né? Tem um cliente meu que fala o Return of Learning, né? Que é o que é o aprendizado. Então, então tá, eu fiz essa campanha, o que eu aprendi vendo esse relatório? Como que eu posso, no próximo, melhorar e evoluir com isso? Isso é a parte que eu acredito mais a gente falha, né? Eu digo como as empresas falham, né?
porque elas fazem e não aprendem do aquilo que elas fazem. É impressionante, né? A gente, né, tem evoluído, tem falado muito de metodologias ágeis, né, de cartão de teste e aprendizado e tal, e parece que isso é só para cara da TI, cara desenvolvedor e tal, né? Mas eu acho que todo empresário deveria ter esse lado de laboratório, de prototipagem, né? Cara, eu vou fazer a primeira campanha, a primeira talvez, não por uma questão de acertar ou não, mas para ter uma base, olha, conseguimos X impressões fazendo isso em tal horário, em tal jogo, tal, beleza. Tá, vamos fazer mais um, né? Com aquele mesmo objetivo, mas tentando ajustar aquilo que a gente fez que parece que não ficou tão legal. E isso que é, na verdade, o papel, né, da marca para ela conquistar ainda maior reputação ou maiores resultados. Ela aprender com cada coisa que ela faz. Assim no game como em qualquer outro canal, né? Mas eu acredito, não sei o que você acha nesse sentido, mas como que são assim os teus clientes, né? Em relação a isso, eles se permitem fazer esse meio que laboratório, essa abordagem nova para tentar aprender algo novo, né? Como que está isso daí hoje no mercado aí, né? De Curitiba, região e o Brasil todo? Não, acontece muito, assim. Na Six acontece muito dos anunciantes entrarem e falar, não, vamos fazer um teste, vamos ver como anda, depois a gente cria a escala. E na Modern a gente faz isso também, falando um pouco desse assunto, porque assim, a gente chama de prototipagem de campanha. Então, chega um anunciante e fala, eu quero investir X mil reais, uma quantia grande. Fala, não, vamos com calma. Esse mercado você não conhece, nunca foi feito campanha, você não tem histórico. Então, vamos fazer uma campanha dentro da estratégia que a gente imagina, num universo menor, né? Aquilo lá em cadeia menor, ver os resultados, a gente aprender ali com aquele micro-universo de campanha. Agora a gente sabe, aí a gente vai, ganha escala e aplica o dinheiro. Porque a gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro do anunciante, né? Às vezes Perfeito. a gente gera campanha de milhões de reais, então eu não posso ficar fazendo teste, ficar, não funciona, tudo bem. Não, é dinheiro, a gente tem que... esse dinheiro que a gente gasta do anunciante, ele tem que vender depois para ele recuperar, né? Então a gente tem que ter responsabilidade. Então eu acho que sim, o teste, como você falou, aprender com o passado, olhar, ter histórico, faz muita diferença realmente para você poder seguir. E o que não dá para fazer é cliente que muda de estratégia toda hora, né? Não, eu tive uma ideia, faço isso. Depois, não, eu tive outra, eu faço aquilo. Porque daí você perde isso. Você perde aquele aprendizado que você vem tendo, análise de dados, que é o que vai te fazer daqui na próxima campanha, na outra, sempre melhorar e evoluir. Eu acho que isso é fundamental. E quando a gente fala de inovação, sem dúvida, o teste, ver o resultado, ver aquilo como se aplica, é essencial no processo. Perfeito. Não, isso com certeza, então é uma realidade que nos permeia, né, independente do endereço. E outra coisa que também me gera um pouco de dúvida, né, porque claro, vocês olharam, né, já tem 10 anos, então muito aprendizado da mão de obra, né, dos profissionais que estão dentro da Six Billions, né, mas cara, já é difícil, né, achar um profissional de social que realmente, né, consiga também ver essa estratégia como um todo, não que seja experto em todas as plataformas, mas que ele consiga entender essa prateleira inteira e dizer, olha, cara, melhor aqui, melhor lá, tal. Já é difícil achar aquele cara do social. Quão difícil é para vocês, né, achar alguém para Six Billions, por exemplo? Cara, alguém que entenda disso. Qual que é o perfil de um profissional que queira atuar na área, né, do in-game ou do advertising game ou, digamos assim, desse universo, né, da publicidade e das marcas dentro dos games? Não, realmente, é muito difícil achar. O que a gente faz é formar. Então, a gente traz as pessoas que a gente acredita que têm um potencial, não de conhecimento em game especificamente, mas conhecimento de comunicação, conhecimento de mercado, conhecimento enfim, do universo que a gente está, para explicar, para permear, para ele entender como que funciona todo o processo. Um dos projetos que a gente tem na Six Billion é o Six Billion Academy, que a gente quer criar cursos para as agências e outros profissionais especificamente sobre in-game advertising. Então, esse é um processo que está acontecendo, a gente está gravando essas aulas, está criando esse conteúdo, e em breve a gente vai criar a Six Billion Academy dentro de games aí. Perfeito, e a Modern vai ter a Advertising Academy dentro de publicidade. Então, a gente acha que poder qualificar os profissionais, seja para trabalhar com a gente, ou para comprar a mídia da gente, ou, enfim, para tornar o mercado mais inteligente,
faz parte também do nosso trabalho como publicitário aqui, sabe? E a gente sempre participa de apresentações em faculdades, reuniões, bate-papo, palestra. Isso é uma coisa que a gente sempre faz também. No lançamento da SIGS, a gente fez um roadshow aí, que a gente foi em várias universidades no Brasil, por exemplo, para explicar o que era a mídia. Talvez é engraçado que muitas pessoas que nos conheceram há 5 anos atrás dentro de uma universidade depois passaram a comprar as nossas mídias em agência, né? Então é um trabalho contínuo, assim. E as agências têm um turn muito grande de profissionais. Então é muito engraçado. A gente fala com um profissional aqui hoje numa agência, daqui 3 meses ele está em outra. Então a gente tem que também acompanhar esse profissional, saber qual que é a necessidade dele para cada um dos clientes. Legal, né? E isso é bem bacana no sentido de, até, né, falo sempre para os empreendedores, para as empresas, a questão do fato de informar. Porque assim como, né, a questão do in-game, o próprio branding, né, digamos assim, não que seja novo, mas é muito novo ou é desconhecido para muita gente. Então, cara, se a pessoa não sabe o que é o branding, se ele não sabe que dá para fazer publicidade no game, se ele não sabe dessas coisas, não vai comprar, né? Então, de certa maneira, as empresas precisam informar, interagir, falar, cara, você sabia que isso existe? Sabia que dá para fazer dessas maneiras? Tá, beleza. Se você quiser uma opção, estou aqui, né? Mas muitas vezes o que a gente vê na estratégia é que elas vão direto e te mostram o produto. Faça um outdoor lá na NBA. Cara, mas dá para fazer isso? Como que faz? Digamos assim, se as pessoas não entendem todo o contexto que está por trás, de que isso é uma ferramenta, que é um canal não tão novo, mas que é novo para ela, se ela não entende, tem medo, se ela tem medo, não compra e aí vai, né? Então, realmente, como você falou, às vezes a gente tem que ensinar, às vezes a gente tem que informar, às vezes a gente tem que interagir para que, no final das contas, também a nossa empresa seja, digamos, beneficiada com isso ali, além de criar um mercado, né? Eu acho que isso que você falou agora da Six Billion Academy é fantástico. Eu acredito, não conheço muito aí do segmento para dizer, olha, tem ou não tem, ou se tem outras, né? Mas, de qualquer maneira, vocês estarem fazendo com 10 anos nas costas, né, de experiência e de fazer isso aqui acontecer para grandes marcas, é um grande avanço e é uma grande oportunidade para quem quiser entrar e veja, né, uma inovação, né, dentro das agências, né, a agência parar de dizer, olha, é tradicional ou é digital? Pronto, não, agora é tradicional, é digital, é game, é experiência, é muito maior, né? Eu acho que o trabalho da agência, se ela evolui, em vez de ela se fechar, né, aos canais, não, eu só faço isso. Não, eu uso a criatividade para te potencializar na tua mensagem, na tua marca. Agora, em que canal? Se eu precisar ter uma parceria com a Six Billion, porque eu não consigo fazer diretamente dentro do game, beleza. Mas não deixar de oferecer a melhor opção para o cliente, porque eu não tenho esse conhecimento, né? Senão a gente se limita muito. Olha, você vai ter a solução dentro dos meus conhecimentos, das minhas capacidades. Se ela não estiver ali, eu vou te inventar de que você vai resolver com ela, mesmo não resolva, né? Então isso é algo do mercado que a gente precisa mudar, né? E hoje em dia, é impossível que você cobre de um profissional de comunicação que ele entenda tudo. Porque é muita frente muito grande de comunicação. Assim, você tem programática, você tem indoor, você tem outdoor, você tem games, você tem search, você tem, enfim, muitas frentes e falar, não, e um mercado que se atualiza, cada semana você tem uma novidade, né? Uma plataforma muda, se atualiza toda semana. Então, eu acho que cada vez mais um planejador de mídia, ele é realmente um gestor de oportunidades, né? Então, eu preciso de game, então eu vou falar com um especialista de game, eu vou trazer para a campanha. Eu preciso de uma campanha de search, então eu trago um especialista de search. Pego um programática. E ele cuidar de tudo isso e gerir tudo isso. Claro, você precisa entender como funciona, como opera, quais são as métricas, mas você não tem que estar ali na frente do dia a dia tocando. Fazendo, né? Fazendo, exatamente. Então, eu acho que sim, cada vez mais você tem que falar, eu conheço todas as oportunidades e eu vou gerir as pessoas e a equipe pensando na rentabilidade do meu cliente, né? Tem que ter um pouco de humildade mesmo, de falar, não tenho como saber tudo. Cara. E se eu souber tudo, provavelmente eu não vou conseguir executar da melhor maneira cada uma das Justamente.
Até mesmo isso, né? Você até pode pensar e estrategizar, digamos, em vários segmentos, em várias questões, mas, cara, fazer estratégia, fazer, digamos assim, a operacionalização, cara, não tem a quantidade de horas, né, para fazer isso. E, Rafa, Não assim, dá. de onde que vem as novidades desse universo? Quem que está na frente disso aqui, fazendo com que existam novas oportunidades? Digamos assim, são as próprias marcas, são os próprios desenvolvedores? De onde que vêm as inovações dentro desse universo? Nossa, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que até essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque ela acontece em ambas as vias, sabe? A Uhum. gente tem aí, por exemplo, eu acabei de ler hoje que a Volkswagen está com um projeto só focado em games, por exemplo. Assim. Então, tem os anunciantes, sim, que tem. Acontece muito da gente ouvir assim, meu cliente está com a plataforma game como uma necessidade. Então, acontece muito dos gestores de marketing falar, olha, a gente precisa estar nesse universo. Por outro lado, acontecem também de jogadores, das equipes de gamers, tudo, terem oportunidades e passarem para as marcas, apresentarem isso como oportunidade. Então, você tem também a via contrária, Legal. você tem eventos. Então, isso acontece em todas as mãos possíveis, assim. Tem alguns É bem anunciantes colaborativo. muito colaborativo, assim. Vem anunciante procurar a gente, vem desenvolvedor de jogo falar, olha, fiz um game, quero colocar marcas lá dentro, como me ajuda a fazer isso? Então, a gente está vendo que cada vez mais está se fundindo, assim, as duas, a, a vontade de anunciar com as empresas querendo marcas lá. Mas uma coisa que é muito importante, assim, dos dois lados, é a preocupação com o jogador, né? Quem está desenvolvendo o jogo, sempre tem que se preocupar assim, eu tenho que colocar uma publicidade lá que deixe o meu game mais realista, que ele torne a experiência mais interessante para o jogador e não a atrapalhe de jeito nenhum, né? E do outro lado, a Perfeito. marca também tem que falar, eu tenho que estar num ambiente onde a publicidade seja pensada para ajudar o jogador, para criar algo novo, para deixar ele que ele tenha mais se sinta mais motivado a jogar. A gente viu no Uhum. passado algumas experiências mal sucedidas, né? Onde você queria colocar um banner clicável no jogo, onde você parava a experiência. Então aqui a gente toma muito esse cuidado de criar experiências positivas para ambos os lados, né? Porque as Sim. marcas têm que criar experiências positivas para os jogadores, não simplesmente aparecerem, porque senão perde o sentido do engajamento e da admiração que a gente quer que os clientes tenham pelas marcas. Perfeito. E daí você perde também o objetivo da marca. Ela acha, não, lá no digital eu vou fazer de qualquer jeito. Aqui não, na experiência física eu vou me cuidar porque eu sei. E na verdade, cara, lá ele para quem está jogando, ele está na sua realidade, né? Naquele momento. Tanto esses dias, né? Tinham, não sei, não me lembro agora a marca que foi que fez, mas que fez uma ilha, né? E uma ilha que era ou em algum momento, não sei se a Havaianas tinha feito uma ilha, daí dentro de uma ilha cheia de eventos, e você fala, cara do céu, o cara estava vivendo ali dentro, na verdade, né? Ele não estava só jogando. Cara, ele parou e foi para lá, né? Tipo, foi para viver essa experiência da marca, né? Porque era uma marca, não me lembro se não era Havaianas mesmo, mas e daí fez toda essa experiência para vivenciar o jogador estar ali, que no final o jogador é o cliente, né? É aquele negócio, foco no cliente. O que é foco no cliente? Cara, escuta o cara, né? Esteja ali para que ele tenha uma experiência melhor e você agregue na vida, no jogo, na realidade dele, não para você só, né, estar ali incomodando, como você falou, né? É que a gente fala sempre aqui, por exemplo, em game não tem intervalo comercial. Então, assim, você não tem ali a programação, aí parou, agora vai entrar a publicidade, e daí a gente retoma. Em game, o conteúdo, a diversão e a publicidade é uma coisa só, elas estão coexistindo ali. Então, você tem que tomar um Perfeito. cuidado realmente com isso, né? Falar, opa, eu tenho que pensar aqui para que eu torne a experiência mais legal para esse cara. Senão ele vai se irritar comigo e daí eu vou estar gastando dinheiro para ele se irritar comigo. Não faz sentido. Mas a gente percebe que as marcas que entram nesse universo, pelo menos aqui com os nossos clientes, eles normalmente têm essa preocupação. Até porque a gente também já coloca isso desde o começo, né? Perfeito. Os anúncios eles têm que passar por uma aprovação nossa, por uma aprovação do desenvolvedor e por da plataforma, ou seja, PlayStation, Xbox, etc. Tudo para evitar que você tenha qualquer tipo de experiência que possa ser negativa. Então, isso Legal. realmente é um cuidado que tem que se ter tanto no ambiente, como você disse, né? Offline, no online, acho que até mais, né? Porque no Mais ainda, online né? reverbera, você dá uma print ali, já posta, já foi.
Já foi, né? E aí não é uma, não é duas, três pessoas que estão vendo, né? Aí é muita gente, né? É verdade. Rafa, aí nós estamos aí quase chegando no fim, mas eu queria te perguntar duas questões ali. Primeira, qual que são os games assim que vocês trabalham e qual que é dentro desse portfólio aí que vocês trabalham, aqueles que são os mais relevantes hoje em dia, porque são os mais procurados, né? Te pergunto isso porque às vezes, né, a pessoa que vai escutar esse conteúdo fala, cara, tá, me diga onde que esses caras estão trabalhando para ver se isso faz sentido para mim, né? Conta aí talvez um mix de alguns games aí que tenham perfis diferentes, né, de jogadores que talvez façam sentido para essa empresa. Tá, vamos lá. A gente tem uns 40 games, vou ver o que eu lembro de cabeça aqui. A gente tem o Batman Arkham Knight, que é um jogo muito legal, é um game muito procurado. Watch Dogs, que é um game de ação. Watch Dogs 1 e 2 está na nossa rede, também é outro game muito legal. Aí a gente tem games de corrida, que tem muita pertinência para os anunciantes. Então a gente tem The Crew, que é um game super legal, Test Drive Unlimited, Rockmania, que é outro game também muito, muito legal dentro dessa área. Counter-Strike já teve dentro da nossa rede também, game de tiro. Uhum. Tem o Pool Nation, que é um game de sinuca, que é outro game também muito procurado. Tem games de esportes, NBA 2K é muito, muito jogado. Então é um dos games assim de frente realmente. Football Superstars, que é um game de futebol. Aí tem games de boxe também. Então a gente tem legal, tem um mix, três grandes pilares assim. Eu colocaria games de esportes. A gente tem ali basquete, futebol, golfe. Games de ação, Batman, Watch Dogs. E dentro de esportes, um outro subsegmento que seria de corridas, né? Que daí seriam The Crew, outro universo. Test Drive, tem muitos games. Então, é legal que quando a gente faz para anunciante, tem anunciante que fala, não, por exemplo, a gente está fazendo uma marca de pneu agora, um orçamento. Eu quero estar só em games de corrida, porque isso tem muito a ver. Claro. A gente tem um anunciante que ele é patrocinador da liga da NBA. Então ele fala, não, eu quero estar nos games de basquete. E tem outros que falam, não, eu quero cobrir os jogadores de forma completa. Aí a gente pega um outro aqui. Então, assim, essa diversidade permite a gente abordar diversas situações, diversos nichos de mercado. Legal. E daí, para complementar essa pergunta ali, se eu precisar buscar, né, ou eu quiser entrar em contato aí com a Six Billions, no Brasil todo, digamos assim, pessoa que esteja em qualquer parte do Brasil pode entrar em contato com vocês, e eu preciso ter uma agência ou não preciso, ou eu tenho que passar através da Modern junto com a Six Billion para fazer uma campanha? Como que seria, digamos assim, eu, né, um potencial anunciante, chegar, né, a fazer o anúncio no game, né, através de vocês? Perfeito. Não, a Modern e a Six Billion são empresas totalmente diferentes, separadas, assim, então não há necessidade. Você pode chegar como agência, né, querendo anunciar, ou você pode chegar também como anunciante direto para fazer uma campanha. A gente fechou, por exemplo, com o McDonald's, diretamente com o McDonald's. Eles nos procuraram, falaram, a gente quer fazer uma campanha, tem aqui um co-brand com a Coca-Cola, e a gente fez uma campanha direto para eles. Então, assim, não tem nenhum tipo de restrição, assim, basta entrar lá, sixbillion.com.br, mandar um e-mail, entrar em contato pelo Instagram, que a gente cria um plano junto, cria uma estratégia junto com o anunciante. Perfeito, né? E aí você falou McDonald's, Coca-Cola, marcas mais ou menos conhecidas aí pela galera. Eu acredito que todo mundo consiga ter uma noção de quem são eles, então provavelmente dá para ver a dimensão do negócio, né? Mas, Rafa, assim, eu queria agradecer enormemente aí a oportunidade de falar com você. Temos esse assunto e muitos outros que com certeza a gente poderia, né, conversar em outras oportunidades, mas eu queria agradecer muito dessa conversa do in-game. Eu comecei a entender um pouquinho mais esse universo. Agora estou mergulhando em algumas questões também, mas eu vejo que são oportunidades. E eu acredito que agências de publicidade, consultoras de branding, tem muita empresa que poderia colocar, né, essa expertise ou esse serviço, né, pelo menos de colocar vocês, né, em contato e dizer, olha, cara, teu negócio, tua marca tem tudo a ver com esse universo dos games. Vamos procurar um especialista, vamos procurar aí a Six Billions e vamos colocar, né, a tua marca lá. Porque eu acho que, de novo, o que a gente tem que procurar é pela solução, a melhor solução para o cliente, o melhor resultado.
e ele vai estar onde o cliente dele tem que estar, né? Estávamos aqui conversando e eu via que tinha um pessoal ali que tem uma loja de artigos, por exemplo, de computador, placa de vídeo, toda a parte de gamers, né? Desse universo. Cara, e veja, você pode experimentar localmente. Ah, mas eu não vendo para fora, não interessa, né? Quem jogar aqui da tua cidade vai ter gente, né, que vai ver o teu anúncio. E imagina o impacto, né? Eu acredito que muitos nem saibam, digamos assim, muitos empresários nem conseguem imaginar o impacto de uma marca local aparecer no jogo da NBA, né? Aparecer no jogo de corrida que o cara tá ali na PlayStation jogando e fala, cara, olha os caras, bicho, são a loja que tá aqui no centro da minha cidade e tá anunciando pra gente, né? Então, é uma oportunidade, é algo que precisa, né, ser estudado e aplicado muito mais. Graças a vocês aí, temos mediadores que nos permitem fazer isso, então eu acredito que seria muito interessante a gente poder aprofundar mais nessa nossa conversa. Mas, de novo, muito obrigado ali pela participação. Não sei se ficou alguma coisa de fora que você queira acrescentar, né? E como que você sentiu e aproveitou esse momento aí, essa conversa com a gente. Não, imagina, eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouquinho mais da Six Billion e estar batendo esse papo. E você falou, é verdade, a gente fez uma campanha uma vez para Cup Noodles, que é um anunciante já grande, né? Uma marca grande. E a gente sempre dá uma monitorada, ver se tem alguém comentando sobre a campanha, etc. E vários usuários falaram assim, nossa, essa campanha de Cup Noodles deve ter custado milhões de dólares que os caras colocaram dentro dos jogos e não sei o quê. A percepção que você tem daquilo, né? Legal. Como você falou, pelos anunciantes pelos clientes é muito grande, assim, que sabe que está dentro de um game sofisticado, um game legal. Então você gera um fator positivo para a marca muito grande. Não, imagina, legal. Fico assim, sempre que quiser convidar para o bate-papo, estou aqui à disposição. Opa. É um prazer falar. Acho que é legal a gente falar mais de games, assim, porque todo mundo fala que o mercado de games está crescendo, tá, mas explicar, mas como que eu posso estar lá, né? Qual que é a oportunidade que eu posso aproveitar dentro desse crescimento? Então, para mim também foi um prazer conversar, foi super legal o bate-papo aí. E legal. Beleza, Rafa. Então, vamos terminar por aí. Obrigado a todos que participaram ao vivo. Daí também vamos disponibilizar isso também aí no nosso canal da Eldorado, também aí para o Rafa publicar também onde também quiser, aí nos canais da Modern ou na Six Billion mesmo. Mas, de novo, o que a gente quer aqui nesse espaço, o que a gente procura em cada conversa, em cada convidado que a gente traz discutir e trazer assuntos interessantes para quê? Para que o universo das marcas seja algo mais entendido e melhor trabalhado para que você, né, tenha um melhor resultado, né, como marca, como empresa. Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Rafa, e até a próxima. Vamos conversando. Até, um abraço. Falou, até.